Paz do Senhor, amados irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, irmão Rui, e vem trazer uma palavra, aliás, mais uma parábola, né, para nosso conhecimento. A parábola da candeia. A candeia é como se fosse uma lamparina, meus irmãos, um objeto que acende, que dá luz, né? Como se for como uma vela também, né? Poderia ser exemplificado uma vela, que muitas vezes colocamos em um recipiente para iluminar o local. Então, na parábola da candeia, que diz o seguinte, que está em Lucas, né? Lucas 8, do 16 ao 18, diz o seguinte: E ninguém acendendo uma candeia a cobre com vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Pois é, meus irmãos. É mais uma parábola que parece tão simples, né? Mas é mais um ensinamento de nosso mestre, nosso rei, Jesus Cristo, um homem sábio, de imensa sabedoria. Meus irmãos, há vários sentidos, né, para as nossas vidas, o pensamento das nossas vidas. A parábola da candeia nos mostra que tentar viver uma vida dupla, fazendo coisas que desagradam a Deus, às escondidas, é inútil. O Senhor Jesus enfatiza nessa parábola alguns pontos que devem ser sempre ter a nossa atenção em nossa intimidade com Deus, né? Então, veja bem, estudar essa parábola nos ajudará a refletir sobre a necessidade de sermos verdadeiros e viver um estilo de vida que agrade a Deus e revele a sua glória. Meus irmãos, uma das marcas dessa parábola é que a luz ela deve estar no lugar apropriado, certo? Pois a sua função é iluminar. Então vamos observar o seguinte. Como é que eu posso dizer aqui, meus irmãos, que Jesus, né, diz que ninguém, ao acender uma lâmpada, pensará em cobri-la ou colocá-la debaixo da cama, certo? Porque o lugar da lâmpada é no candeeiro, é no local para que todos vejam. Apenas ali ele cumpre o seu propósito. Então, seguindo esse raciocínio, para Jesus, era natural que os seus discípulos deixassem sua luz brilhar neste mundo. E assim, como para nós também, meus irmãos, devemos deixar a luz, nossa luz brilhar para as pessoas à nossa volta. Né? A nossa vida, escolhas, as obras, tudo deve refletir a presença e a influência de Cristo. Para isso, a palavra de Deus, isto é como se fosse a boa semente, meus irmãos. Ela deve germinar e brotar em nossos corações, de forma que o nosso caráter seja transformado e influenciado por ela. Então, essa luz, ela tem que estar colocada, apropriada para que todos vejam. Que nós, né, sejamos essa luz, para que muitos venham e né, ilumine o caminho daqueles que ainda têm o caminho obscurecido. Agora, Jesus fala sobre essa revelação do oculto, né? Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se a vir à luz. Pois é, meus irmãos. A humanidade ela vive como se não houvesse Deus. Né? Os ensinamentos bíblicos, os valores cristãos e o amor a Deus e ao próximo estão dia após dia, né, sendo deixados de lado. Contudo, essa parábola, a parábola da candeia, nos revela que nada ficará oculto para sempre. Tudo será revelado. O que significa? Que o estilo de vida longe de Deus será confrontado no final. Então, por mais que hoje, né, vamos supor, as pessoas vivem como se Deus não existisse, né, ou não se importasse, né, aparentemente eles se dão bem com isso, né, não haver muitas vezes uma resposta imediata ao pecado, né, comete pecado, mas a resposta imediata que eu digo, tipo um castigo, alguma coisa, né, com relação, e vai sim, vai se passando, nada acontece, eu vou continuar pecando, eu vou continuar seguindo com a minha vida e tal.
Mas, meus irmãos, o juízo de Deus se revelará um dia sobre essa iniquidade. Quanto mais tarde, sabe que pior. Já percebemos, meus irmãos, que as palavras de Jesus expressam profundas verdades espirituais. E com essa não é diferente. Aqui, assim como na parábola do semeador, o mestre nos exorta a estar atento, isso é, a ouvir as suas palavras, prestar atenção e praticar. Por isso ele fala, vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Então, meus irmãos, deve haver em nós atenção total ao ensino de Cristo, pois essa maturidade, essa profundidade da nossa fé está diretamente ligada a essa devoção. Então, com isso nós entendemos que no reino de Deus, quanto mais avançamos no conhecimento, na prática, mais ganhamos. Se fizermos sendo o contrário, né? Quanto mais conhecemos e não praticamos, mais perdemos. Então, para concluir, meus irmãos, a parábola da candeia nos ensina que a nossa vida deve resplandecer a luz de Cristo. Deve ser expresso através de nossas vidas, escolhas e atitudes e a vontade de Deus. E um estilo de vida que o agrade e revele Jesus Cristo. Então, tentar se esconder é inútil, pois no devido tempo tudo será revelado. E não há absolutamente nada que esteja encoberto diante do nosso Deus. Dessa forma, devemos estar atentos à nossa obediência, devoção e atenção ao ensino do Senhor Jesus Cristo. Assim como as pessoas do mundo, elas vivem a sua vida a bel prazer, nós cristãos temos o dever de seguirmos e sermos essa luz. Não há como manter uma vida dentro da igreja e fora dela outra. Porque se incorremos em pecado, um dia isso será revelado, e é muito bem dito isso diante da palavra. Não há nada que possa ficar oculto, né? Não haja de manifestar-se, nem estar escondido aqui, não haja de saber se havia a luz. Então, meus irmãos, prestemos muita atenção nesta parábola. Amém? Que a paz do Senhor esteja com todos. Um dia abençoado para todos. Amém.